As matérias-primas utilizadas no convertedor LD podem ser classificadas em 4 categorias. A carga metálica, que vai ter como objetivo fornecer o ferro que será incorporado ao aço. Os fundentes, que colaboram na formação da escória e no ajuste de suas características físicas e químicas para uma adequada operação no processo. Os refrigerantes, que, como o nome já indica, são utilizados para controle de temperatura do aço, caso ele esteja acima de valores desejados. E o oxigênio, que é o responsável principal pela ocorrência das reações que vão transformar o ferro-gusa líquido em aço. O principal componente da carga metálica é o ferro-gusa líquido. Como já foi mencionado anteriormente, essa matéria-prima é essencial para a condução da operação em um convertedor LD, uma vez que ele representa a principal fonte de energia para o processo. A composição química do gusa líquido e sua temperatura são características extremamente importantes. O teor de carbono normalmente se aproxima bastante daquele da saturação, que pode ser estimado através da equação que é apresentada aqui, onde Tgusa é a temperatura de alimentação do ferro-gusa em centígrados e as porcentagens indicadas, silício, fósforo, manganês e enxofre, são os teores desses diferentes elementos expressos em porcentagem em massa. Além do teor de carbono, que usualmente fica na faixa de 4 a 4,5%, temos os teores de silício, teores de manganês, fósforo e enxofre. Esses valores indicados aqui são apenas como uma referência, uma vez que isso pode variar de acordo com a operação do alto forno que vai fornecer este gusa líquido. A temperatura varia usualmente na faixa de 1.300 a 1.400 centígrados e varia também em função da temperatura com que o gusa é vazado do alto forno e do equipamento que é usado para o transporte do ferro-gusa do alto forno até o convertedor. Atualmente, o veículo mais utilizado é o carro-torpedo, que recebe o gusa lá do alto forno, transfere este gusa até a cearia, onde ele é vazado para a panela pelicano para finalmente ser alimentado no convertedor LD. Dentro ainda da categoria de carga metálica, uma outra matéria-prima extremamente importante é a sucata sólida, que serve para controle da temperatura final do aço. As características importantes na sucata são a sua composição química. Logicamente, não é muito comum se ter uma análise completa dessa sucata. O que normalmente as empresas fazem é classificar as sucatas de acordo com a sua origem e o risco de presença de elementos contaminantes ou não. Dessa forma, dependendo da especificação do aço, as sucatas são selecionadas adequadamente. Outra característica importante que vai ter relação direta com o tempo gasto para a fusão da sucata durante o processo são as dimensões das peças. Normalmente as usinas têm sistemas de preparação dessa sucata com controle de tamanho e densidade delas no pátio. Aqui temos alguns exemplos de peças que são utilizadas como sucata para carregamento no convertedor. Logicamente, há risco também de presença de contaminantes, tintas, que podem também comprometer a qualidade do aço ao final do processo e que vão demandar esforços maiores nos processos de refino secundário. Outro aspecto importante é a densidade da sucata que vai ser carregada, porque isso vai interferir no volume que vai ser ocupado nas caçambas. Normalmente se procura fazer o carregamento de toda a sucata necessária ao processo de uma vez só, utilizando apenas uma canaleta. As proporções de gusa líquido e sucata são determinadas usualmente através do balanço térmico, uma vez que o gusa é o fornecedor de energia e a sucata atua para controle da temperatura. Então, a proporção desses dois é determinada basicamente em função da temperatura do gusa e de sua análise química e da composição química do aço a ser produzido. Algumas alternativas ao uso da sucata é o uso do pré-reduzido, que é um material produzido pelos processos de redução direta. Nesses processos não há fusão, consequentemente a ganga presente no minério vai se incorporar ao produto final e isso vai ter reflexo nas características da escória formada no processo.
O aspecto interessante relativo ao pré-reduzido é que na sua composição química não vão estar presentes elementos contaminantes que podem estar presentes nas sucatas, como por exemplo elementos metais não ferrosos. Mas em compensação a ganga está presente, os minérios de ferro, que geralmente dão origem ao pré-reduzido, tem uma ganga que é rica em sílica e alumina, e esses materiais vão se incorporar à escória, implicando num volume maior de escória sendo produzido e também, como consequência, uma necessidade maior do carregamento de fundentes. Uma vantagem do pré-reduzido é a possibilidade dele ser carregado também durante o sopro, durante o período em que está sendo soprado o oxigênio. Outra alternativa é o gusa sólido, que tem características em termos de composição química semelhantes às do gusa líquido, mas é carregado à temperatura ambiente. Ele também tem a vantagem, quando comparado à sucata, de não ter elementos contaminantes e também a possibilidade de ser carregado continuamente durante o desenvolvimento do processo. Uma outra categoria de matérias-primas empregadas no convertedor são os fundentes. Eles têm um papel importante na formação da escória, ajustando a sua composição química para que ela tenha características adequadas ao processo. A principal matéria-prima usada como fundente é a cal. São importantes como características o controle de sua densidade e tamanho, uma vez que essa cal será dissolvida na escória, e esses aspectos aqui são importantes para controlar a cinética dessa dissolução. Aspectos também como porosidade, que vai interferir na densidade da cal, também são importantes e devem ser controlados, assim como a possibilidade de presença de algumas impurezas, como o enxofre. Uma outra matéria-prima dentro da categoria dos fundentes é a cal dolomítica. A finalidade do uso desse tipo de fundente é a incorporação do MgO. Como foi mencionado anteriormente, os refratários utilizados atualmente nos convertedores, eles são feitos à base de MgO impregnado em carbono, e a filosofia atual para a operação do convertedor consiste em saturar a escória em MgO de tal forma a minimizar o ataque químico dela ao refratário. Outras alternativas de fundentes, uma delas é o minério de manganês, que também atua facilitando a dissolução da cal da escória, e a fluorita, que foi usado bastante no passado, hoje por restrições ambientais e também de qualidade desta matéria-prima está caindo em desuso. De acordo com a necessidade, podem ser também utilizados materiais refrigerantes que visam o controle da temperatura do aço na hora do seu vazamento. Uma das alternativas é a adição de minério de ferro, é um material que é adicionado à temperatura ambiente, e na temperatura de fabricação do aço ele normalmente vai sofrer uma decomposição que vai consumir energia. Outra alternativa é o calcário, que sofre essa reação de calcinação, que consome calor e também promove uma redução de temperatura do aço. Mais um outro produto que pode ser usado é a carepa, que é o produto de oxidação do aço durante os seus processos de reaquecimento antes das etapas de conformação mecânica e que é predominantemente constituído de FeO. Esses materiais são usados de acordo com a necessidade, dependendo do controle da temperatura do aço ao final do processo. O oxigênio gasoso é um elemento fundamental para o desenvolvimento do processo, uma vez que é ele responsável pela oxidação dos diferentes elementos e pela transformação do ferro gusa em aço. A exigência atual é de um grau de pureza superior a 99,5%. A razão disso é que a impureza comum do oxigênio é o nitrogênio, que pode se incorporar ao aço e depois demandar esforços maiores nas etapas de refino secundário. A vazão do oxigênio é importante porque se tem uma determinada necessidade de volume de oxigênio a ser soprado durante o processo para ajustar a ocorrência das reações químicas, então essa vazão vai determinar o tempo de sopro, que vai ter efeito direto na produtividade do equipamento. De um modo geral, as vazões específicas de oxigênio variam na faixa de 3 a 4 normais metros cúbicos por minuto por tonelada de aço de capacidade do convertedor. Isso normalmente vai implicar em tempos de sopro da ordem de 15 a 25 minutos, dependendo da capacidade do convertedor e da vazão que é utilizada.
Conforme mencionado anteriormente, o processo de fabricação do aço no convertedor é um processo em batelada, o que significa dizer que são carregadas as matérias-primas, essas matérias-primas são transformadas nos produtos, esses produtos são retirados do convertedor para reiniciar esse ciclo. A primeira etapa no processo de produção do aço em um convertedor consiste no carregamento da sucata sólida. Essa figura aqui ilustra a canaleta de sucata, com a sucata sendo içada através de eletroímã para o seu posicionamento no interior da canaleta. Essa sucata vai ser carregada no convertedor por gravidade, como veremos no próximo slide. Nesta figura observamos a canaleta de sucata fazendo a transposição da sucata de seu interior para o interior do convertedor, que também é basculado nesse instante. O que vemos aqui é exatamente a boca do convertedor. É interessante observar que existem alguns depósitos nessas bocas, nós vamos ver mais à frente a razão desse material que fica depositado aqui na boca do convertedor. De um modo geral, essa etapa de carregamento da sucata vai demandar em torno de 3 a 5 minutos, dependendo também da capacidade da canaleta e da capacidade do convertedor. Após o carregamento da sucata, o convertedor normalmente é balançado em direções em sentidos opostos, de tal forma que a sucata se acomode em seu interior e também receba calor dos refratários, que vai ser importante para a remoção de alguma umidade presente ainda na sucata. A seguir é feito o carregamento do gusa líquido. Nesta figura está sendo observado a transferência do gusa líquido do carro torpedo para a panela pelicano, que posteriormente vai ser içada por ponte rolante até o convertedor. Esta figura ilustra o início do carregamento do gusa líquido. Nós observamos que o convertedor está basculado, a panela içada por uma ponte rolante e a sua inclinação vai mudando à medida que ela vai fazendo a transferência do gusa líquido para o interior do convertedor. É importante lembrar que passa sempre uma quantidade de escória que vem para essa panela, escória proveniente lá do alto forno. Antes desse carregamento do gusa líquido, essa escória é removida para evitar contaminação do aço e afetar eventualmente a composição da escória que vai ser produzida nesse reator. Aqui no instante mais avançado, nós vemos que a panela já está com uma inclinação maior e o gusa sendo carregado no convertedor. Essa etapa de carregamento do gusa líquido também consome alguma coisa em torno de 5 minutos, dependendo também da capacidade da panela, da capacidade do convertedor. Terminado o carregamento das cargas metálicas, é iniciado o processo de sopro de oxigênio. Esse sopro é realizado através de uma lança que tem bocais especiais que vão promover velocidades supersônicas para o oxigênio. Nessa hora, o convertedor fica na posição vertical, a lança é baixada, penetra no interior do convertedor, como ilustrado aqui de forma esquemática, e se inicia o sopro. É bastante comum nas empresas o posicionamento da lança variar durante o período de sopro. Cada empresa tem a sua filosofia de controle desse posicionamento da lança durante o desenvolvimento do sopro de oxigênio. Durante o período de sopro de oxigênio é que vão ocorrer as principais reações químicas que vão fazer a transformação do ferro gusa em aço. A principal delas, certamente, é a reação de descarburação, que vai reduzir o teor de carbono, que inicialmente se situa em torno de 4 a 4,5%, para o teor de carbono especificado para o aço. Nesta figura, estamos observando a região superior do convertedor, a região que coleta os gases, aqui com seu sistema de refrigeração, e aqui com a coloração mais acentuada, são os gases saindo do convertedor. É interessante observar que no início da operação do convertedor, lá nos anos 50, o controle operacional era feito exclusivamente pelo acompanhamento da coloração desses gases e da intensidade dos gases que eram gerados. Então, nesta época, a operação era conduzida muito baseada na experiência do operador, que hoje ainda é relevante, mas temos hoje mais recursos de controle do processo para melhorar o índice de acerto das condições finais especificadas para o aço.
Um pouquinho mais à frente, ao longo do período de sopro, nós observamos que a intensidade e a coloração dos gases que estão saindo aumenta. Neste período, nós temos temperaturas mais elevadas para os gases e também uma vazão de gás gerado mais elevada. Terminado o período de sopro, o convertedor é basculado para que possa ser coletada uma amostra que vai ser utilizada para medição de temperatura e análise química. Essas medições vão ser confrontadas com as especificações que foram elaboradas no início da corrida. Caso seja necessário algum ajuste de temperatura ou de análise química, pode-se proceder à adição de refrigerantes, eventualmente fazer um ressopro de oxigênio para promover alguma descarburação adicional, eventualmente também adicionar alguma liga que possa, com o sopro de oxigênio, provocar uma elevação da temperatura. Caso isso não seja necessário, o aço e a escória vão ser vazados logo a seguir. Essa medição de temperatura e análise química vai consumir um tempo de aproximadamente 3 minutos, uma vez que é feita através de análise instrumental, usualmente por espectrometria de massa. Durante o vazamento do aço, é feito pelo canal de vazamento, como já vimos anteriormente, podem ser feitas adições de ligas que são realizadas exatamente no momento da transferência do aço líquido para a panela, aproveitando então a movimentação do aço como um recurso adicional para acelerar o processo dessa adição de ligas. Isso muitas vezes pode ser feito para incorporar algum elemento ao aço, com finalidade, por exemplo, de ajuste do seu teor de oxigênio ou até para constituir como parte do aço final que vai estar sendo produzido. Terminado o vazamento do aço, vai ser iniciado o vazamento da escória. É fundamental que se tenha um controle do momento em que vai haver a transição do aço líquido para a escória. Isso também pode ser feito através de inspeção visual, uma vez que a escória tem uma emissividade maior do que o do aço e aí a intensidade do brilho do jato de escória é maior. Para um operador treinado, ele consegue detectar essa transição e dar indicação para o pessoal que está operando o convertedor para promover o seu basculamento para o outro lado, para a retirada da escória pela boca do convertedor. Um recurso mais moderno consiste em utilização de um sistema constituído por uma câmara infravermelho e por um processamento de imagem que vai detectar no jato de aço que está sendo transferido para a panela a presença de escória, e aí, à medida que isso vai sendo diagnosticado, através de um critério baseado no processamento da imagem, pode-se determinar o momento de interrupção do vazamento do aço para iniciar o vazamento da escória. Alguns outros recursos podem ser usados também, pode-se adicionar um tampão refratário, que vai ter densidade intermediária entre o aço e a escória, e que também, durante a transição, vai obstruir o canal de vazamento, dando indicação de que o aço já terminou e que vai se iniciar a transferência da escória. É importante salientar que sempre vai passar uma certa quantidade de escória para a panela. Isso é até interessante porque ela se constitui num isolamento químico e térmico do aço. O importante é que se consiga manter essa espessura da camada de escória a mais constante possível entre as diferentes corridas do convertedor. E nesse caso, essa câmera com esse processamento digital ajuda muito nessa finalidade. Aqui nós temos imagens que foram obtidas através do sistema de processamento de sinal. Isso aqui que está sendo observado é o jato de aço, sem a presença da escória. Com o início da passagem de escória, a coloração fica esverdeada, e depois, quando o vazamento é predominantemente constituído por escória, que indica que nesse momento já se deve interromper o vazamento do aço para se iniciar o vazamento da escória. Aqui está sendo mostrado o vazamento da escória pela boca do convertedor. Ela vai ser transferida para um pote, como será visto na próxima figura. Aqui nós já vemos a panela contendo a escória líquida. De um modo geral, a massa de escória gerada em cada corrida equivale a aproximadamente 50 kg por tonelada de aço. Isso é claro que depende da composição das matérias-primas e das especificações também da composição química da escória. Nesta figura, nós temos um sumário das diferentes etapas envolvidas no ciclo operacional de um convertedor LD.
carregamento da sucata, carregamento do gusa líquido, sopro de oxigênio. Durante esse período são adicionados os fundentes, cal, dolomite, que é fundamental que essa adição seja feita desde o início, uma vez que logo no início será iniciadas reações de oxidação que vão começar a geração da escória, que poderia atacar o convertedor se não houvesse a presença desses fundentes que neutralizassem esses óxidos que normalmente reagem quimicamente com o refratário. Após o término do sopro, é coletada a amostra para verificar se está de acordo com a especificação. Se houver ajustes, eles serão feitos após essa etapa. Caso não seja necessário, é vazado o aço líquido primeiro para a panela de aço, que vai levar o aço para as instalações de refino secundário. Podem ser adicionadas aqui durante esse vazamento algumas ligas e, finalmente, o vazamento da escória. Esse ciclo operacional, ele normalmente consome um tempo de aproximadamente 30 a 45 minutos, sendo que de todos esses tempos, o principal deles é o período de sopro, não só pelo tempo que consome, mas também pela ocorrência das reações químicas mais importantes durante o processo.